Não tenha dúvida que a salvação para quem gosta de ouvir a boa música, música de qualidade, também está no streaming de música, né? Lógico, a gente sabe que o streaming de música tem muito uma preocupação comercial, de lançamentos, de sucessos, de blockbuster, aquela coisa toda que a gente sabe que é disso que o mercado vive, não adianta a gente querer impedir isso. E faz parte, sempre foi assim, na época das rádios, lá nos anos 60, anos 70, anos 80, isso aí é a parte do marketing, né? Que é fundamental para a sobrevivência e para se ganhar dinheiro. Porém, o streaming, como quase tudo na internet, também tem um lado muito bom, que é de recuperar e colocar à disposição de nós todos a possibilidade de ouvir músicas de excelente qualidade. No streaming tem de tudo, do pior ao melhor. Tá lá, à sua disposição. Qual é o grande problema? É você ter informação para você saber o que procurar. Não ficar só naquelas ofertas chavões, clichês, chatíssimas, descartáveis de música lixo, que é disso que a indústria vive. A indústria não vive de clássicos, porque os clássicos já estão aí gravados, já venderam o que tinham que vender, atualmente eles não vendem mais. A indústria vive do que vende, né? Porém, existe essa disponibilidade. Cabe a você procurar. É lógico que se você não tiver nenhuma informação, nenhum ponto de partida, você não vai saber nem o que procurar, né? E aí, de certa forma, isso faz parte do canal Coisa de Colecionador, porque também é coisa de colecionador você mexer no passado. Talvez seja até a coisa mais importante para o colecionador, né? O colecionador fica sempre procurando raridades, tesouros perdidos, coisas muito antigas que não estão nem mais disponíveis e que para o colecionador tem um valor enorme, tá? Antes de me aprofundar um pouco mais disso aqui, eu tenho que pedir a vocês se inscrevam no canal e se você no final do papo aqui gostar, bota o gostei. Não gostou? Bota o não gostei. Faz parte da brincadeira, né? Então, voltando ao assunto, a gente tem que ter algum ponto de partida. Na minha época de garoto, tinha lá meus 13, 14 anos, quando eu comecei a entender que eu gostava de um estilo de música que não era popular, que não era comercial, que não era comum, e não era música popular brasileira, porque eu jamais gostei de música popular brasileira, eu tive uma oportunidade incrível, única, que foi uma grande sorte, na verdade. Foi estudar num colégio que tinha um professor de música, um maestro que tinha esse conhecimento, era um cara da minha idade atualmente, provavelmente, e que tinha uma cabeça fabulosa. Então ele trouxe para a gente, lá no meu colégio, ele trouxe para a gente os clássicos, que me atraíram muito, né? O Beethoven, o Bach, o Chopin, o Tchaikovsky, o Mussorgsky, que aliás é um dos meus favoritos, e outros desse naipe, mas também trouxe coisa moderna do mesmo nível, com a mesma qualidade de composição melódica, de arranjos extraordinários, que foi o famoso rock erudito, né? Que no nosso canal aqui tem vários vídeos falando do rock erudito, que é o rock, para citar as bandas mais famosas, o Yes, o Pink Floyd, o Genesis e o Emerson, Lake e Palmer. Isso para citar os famosos, mas tem muitas bandas boas. Eu consegui fazer uma seleção que eu considero as minhas 20 bandas favoritas, entre o hard rock erudito, né, num estilo Black Sabbath, por exemplo, o mais famoso, passando por um mais ou menos, que é o Led Zeppelin, e chegando nesses mais eruditos mesmo, que é o caso desses 4 que eu já citei, e de outros que eu vou citando aos poucos aqui. Eu sempre tenho essa preocupação de trazer essas opções, essa oportunidade e, de preferência, coisas que já estão disponíveis em streaming. É lógico que a gente fala também de algumas coisas que não tem em streaming, que fica muito mais difícil de você ouvir, mas a grande maioria do que eu aponto aqui como muito bom tem no seu streaming, no seu Spotify, no seu YouTube Music, aonde você preferir.
tá? E uma dessas bandas de rock erudito, excelente, lá dos famosos anos 70, a época em que mais se produziu músicas de excelente qualidade, logicamente deixando de lado, com todo respeito, né, os grandes clássicos da música, esses que eu já citei, mas foi um neoclássico. São, hoje em dia, eu diria que as músicas que foram compostas pelas bandas de rock dos anos 70, ali, fechadinho entre 1970 e 1977, 78, são um neoclássico, são clássicos mais modernos. Hoje em dia já são clássicos, já são consolidados, como eu costumo dizer, porque são excepcionais e são músicas que você não vai enjoar de ouvir nunca. Basta você ter logicamente, um ouvido mais instrumental, apreciar mais uma música instrumental, né? No meu caso, quando eu era garoto, eu gostava de trilhas sonoras, eu já tinha uma coisa assim com trilha sonora, não sabia nada que estava tocando, não entendia, mas gostava daquela melodia, gostava daqueles temas comerciais, músicas que eram usadas em aberturas de programas, aí veio o conhecimento do clássico e aí veio o rock erudito. Esse é um resumo bem curtinho da minha história. Vocês, hoje em dia, todo mundo hoje em dia tem a oportunidade dos streamings. Uma banda que é que eu vou falar nesse vídeo aqui, depois dessa preleção que eu fiz aqui, que eu acho importante que vocês busquem para ouvir uma música realmente de qualidade, uma banda de rock erudito, instrumental, basicamente instrumental. Só tem instrumentalidade nessa banda aqui, que eu vou mostrar aqui o primeiro álbum deles, o primeirão, que saiu em 1974, 1975. Eles se formaram em 74. Tá aqui, ó. É o Finch. O Finch, ou Fink, né? Porque, na verdade, tinham dois músicos na banda que tinham o sobrenome Vink, V-I-N-C-K, ou V-I-N-K, que em inglês soava Finch, né? É uma banda holandesa, das poucas bandas holandesas que surgiram nos anos 70. Eu acredito que não passaram de meia dúzia de bandas. A mais famosa é o Focus. O Focus é a mais famosa dessas bandas holandesas. Mas a gente sempre fica muito ligado no circuito inglês, né, que é o que produziu todas as melhores bandas, sem dúvida nenhuma, mas também há de se considerar o que a Itália produziu com bandas de rock erudito e a Alemanha produziu com rock erudito. Eu diria que seriam o número 2 e o número 3, não necessariamente nessa ordem. E depois é a Holanda, seria o número 4, de onde veio essa banda aqui, o Finch. Esse aqui é o primeiro álbum deles, é o Glory of the Inner Force, tá? Eu tenho esse álbum aqui, estojinho, porque não é muito fácil, não era, agora está um pouco melhor, mas não era muito fácil encontrar essas músicas. Então eu tenho esse estojinho de plástico aqui que eu detesto, acho horroroso, mas é porque é um álbum bem difícil de você conseguir uma edição melhor, tá? Mas esse álbum de estreia deles soa muito próximo, se você gosta de Yes, por exemplo, Yes daquela boa fase, né? Fragile, Close to the Edge, Tale from Topographic Ocean, Relay, até o Tormento. Depois o Yes envereda por um rock pop que não tem nada a ver. Mas esse álbum aqui vai soar muito próximo para você, tá? Glory of the Inner Force, do Finch. Eles lançaram esse aqui, eles formaram em 74, né? Uma banda instrumental, não tem vocal, tá? Se você só gosta de música cantada, aí para você não adianta. Agora, se você gosta de música instrumental, isso aqui é um espetáculo. Aí no ano seguinte, em 75, 76, eles lançaram esse álbum aqui, que, na opinião de muita gente, é um pouco mais autoral, tem menos influência de outras bandas famosas, como é o caso do Yes no primeiro álbum. Mas é um álbum também muito bom, só tem 3 faixas. Esse daqui tem... O original tinha 4 faixas, e esse aqui saiu com o bônus, que é a música Colossus, que saiu num EP, num disco compacto, né? Então tá aqui. Tá? Esse é o primeiro álbum. O segundo álbum é o Beyond Expression. Beyond Expression. Beyond Expression
é ótimo também, excelente. Quando você acabar aqui, vai para o YouTube Music, pro Spotify, procura lá Finch, ó, F-I-N-C-H. Tá? E aí você pode escolher qualquer um dos álbuns, tem pouquíssimos, são pouquíssimos. Ó. E o último álbum deles, de estúdio, é esse aqui que é de 77. Aliás, uma data emblemática, que é a data que eu considero que é meio que o fim do rock erudito. Infelizmente, 77, a grande produção do rock erudito se encerra. Ainda vai ter mais algumas bandas que vão sobreviver e fazer coisas interessantes, mas a base, o forte, a densidade do rock erudito de excelente qualidade foi mais ou menos entre 1970 e 1977, e esse último álbum dele aqui marca meio isso, né? Finch, Galleons of Passion. Essa edição aqui é mais bonitinha, que é a edição mini LP CD japonesa, Paper Sleeve, né? Que é bem legal mesmo. Esse álbum aqui, a crítica recebeu de uma maneira meio morna na época. Mas hoje em dia, ouvindo ele 300 vezes, eu considero ele também muito bom mesmo. Mas ele tem uma sonoridade um pouco mais suave. Os outros dois, esses dois primeiros, são mais agressivos, mais fortes, mais duros. Tem uma pegada mais densa de melodia. Aqui é um pouco mais suave. Aqui lembra um pouco mais o Genesis, que tem aquele rock um pouco mais suave, né? O Galleons of Passion me parece mais próximo ao Genesis. Além disso, lançaram um ao vivo, que é muito bom, que é um belíssimo exemplo do talento da banda, que soa bem diferente ao vivo. Como todo músico instrumental muito bom, muito talentoso, quando ele vai para o palco, ele nunca toca apenas exatamente o que ele tocou no estúdio. Sempre acrescenta muito, sempre traz coisas novas, tá? E esse disco aqui, esse álbum aqui, que é o Passion on Stage, são shows, é uma coletânea de músicas de shows entre 75 e 76 que a banda fez, tá? São 8 faixas, 4 em cada disco. E isso aqui também é um mini LP CD japonês, Paper Sleeve, que reproduz exatamente o LP da época, tá? Muito bom também. Finch, tá? Passion on Stage. Então aqui deixei para vocês aqui 4 opções para você conhecer a banda Finch, uma banda holandesa da fase áurea do rock erudito, e que é uma belíssima maneira de você entrar nesse universo que talvez para você seja desconhecido, né? O do rock erudito instrumental, porque o peso do rock erudito sempre foi a instrumentalidade. A voz só entrava no rock erudito para compor como se fosse um instrumento. Você não conseguia entender muito bem uma voz no rock erudito, ou mesmo no hard rock erudito, uma voz média. Não, tinha que ser uma voz instrumental, uma voz que acrescentasse sonoridade àquele arranjo, tá? Por isso algumas bandas sempre sofreram um pouco não vou dizer um preconceito, mas um certo distanciamento dessa realidade, como é o caso do Eloy. O Eloy é uma banda que eu adoro, uma banda alemã maravilhosa, mas realmente os vocais dele não são vocais instrumentais, né? Como é o caso do John Anderson, como era o caso do Greg Lake, como era o caso do... Poxa, muita gente aí, a Anne Aslan, do Renaissance, vozes instrumentais, vozes que, independente do que eles estavam cantando, entrava como uma sonoridade diferenciada. Você não podia ter uma voz apenas mediana, você tinha que ter uma voz instrumental para realmente compor um belíssimo rock erudito lá nos anos 70. Tá bom, gente? Fica essa dica aqui do canal Coisa de Colecionador. E se você chegou até aqui, gostei, não gostei, faz parte da brincadeira. E não deixe de se inscrever no canal. Até a próxima.